E aí, como que muda tudo isso? A gente muda padrão de pensamento e a gente muda a emoção. Como que a gente faz para mudar o pensamento e a emoção? Aí dentro da hipnoterapia, o pensamento a gente ressignifica. A gente ressignifica o pensamento. E a emoção a gente desensibiliza. Então, quando ressignifica o pensamento e desensibiliza a emoção, a situação, ela se torna uma situação neutra. Você vai olhar para aquele fato e aquilo não vai representar, não vai ter mais nenhuma representatividade para você. Então, você pode ver no exemplo da mãe que bate na criança. Se aquilo for desensibilizado em você, ou se você mudar a ideia, uma mãe que bate numa criança, ela só está fazendo o melhor que ela pode, o melhor que ela sabe fazer, e aquilo não te gera mais emoção nenhuma, vai ser somente mais um fato. Vai se tornar neutro aquele fato, aquela emoção. Então, isso é a reprogramação. A reprogramação ela acontece aonde? Nos pensamentos e nas emoções. Elas acontecem nos pensamentos e nas emoções, que daí já se estende para o comportamento. Automaticamente você muda o seu comportamento diante dos fatos. Então, diante de uma situação que causa medo, você tem que identificar quais são os pensamentos do medo, tem que entender quais são os pensamentos e como que esse medo reage no seu corpo, onde que ele está localizado, quais sensações eles provocam no corpo. Daí a primeira coisa que tem que ter diante de uma situação de medo é entender que aquele medo ele é real porque ele está ali, mas é entender que aquele medo ele é uma emoção e ele não veio para te destruir, ele veio simplesmente para te ensinar algo sobre você mesmo. Por que você tem medo daquilo, daquela situação em específico? Então, a primeira pergunta que a gente precisa se fazer diante de uma situação de medo é: por que eu tô com medo disso? E aí, presta atenção nas reações, nas ideias que vêm, nos pensamentos que vêm. Provavelmente vai vir uma lembrança de alguma situação parecida que você vivenciou. Vai vir uma imagem, uma tela mental, uma emoção daquilo, pode vir acompanhado de choro. E aí, né, é importante ter em mente que o medo ele não veio para te destruir. Ele veio simplesmente para mostrar para você alguma ideia que você tem sobre você mesmo. Por que você desenvolveu aquele medo, né? E diante da fobia social, a gente são as questões de julgamento. Às vezes a pessoa foi muito reprimida, foi falar e foi reprimido, desenvolveu medo de falar, aí prende, aí tem medo de falar em público, tem medo de se expor, tem medo de se expressar. Por quê? É uma reação de fuga. Então ela teve experiências totalmente contrárias e ela não consegue fazer o enfrentamento. Então a reação, o comportamento dela é o quê? É de fugir. É de fuga. Por quê? Porque todas as ideias que ela tem sobre se apresentar, sobre falar em público, foram negativas, foram representações negativas. Ela viu gente se dando mal, ou ela viu alguém que ela amava sendo humilhado, ela viu, ou ela mesma foi humilhada. No caso do sentimento de culpa, o que é a culpa? É a situação que a pessoa viveu, a experiência que ela teve, no qual ela se sente responsável por ter feito mal a alguém. E aí ela não consegue se perdoar, ela não consegue desfazer aquilo, porque na cabeça dela, na mente dela, aquilo é irreparável. Então, por isso que é difícil de dissolver sozinho, é por conta das ideias que tem. O que é o desespero? O desespero é você olhar para uma situação e você não ver saída. Você só enxerga simplesmente a dor emocional e o que está acontecendo, aquela realidade em volta. Não consegue tirar a mentalidade daquela situação e olhar para uma outra. Não tem essa habilidade para fazer isso. Porque todas as informações registradas ali diz
que não tem saída, que ela não enxerga outras possibilidades além daquela que ela está vivendo. O que é a vergonha? A vergonha é o medo de se expor, é o medo de se mostrar, é o não querer ser visto. Por que a pessoa às vezes sente vergonha? Porque aconteceu algo no passado, ou alguém, ou alguma situação que no qual ela julgou ser vergonhoso ou não ser digno, e ela não se sente digna, está relacionada à dignidade. Então ela se sente indigna, então ela se recolhe. Isso é a vergonha. Tem outras emoções também que eu não vou trazer aqui. E por fim, o comportamento, que é o comportamento de fuga e o comportamento de enfrentamento. Então, o de fuga, normalmente você deixa de fazer algo. Então, você deixa de sair, você não consegue se relacionar, você não consegue trabalhar, não consegue ganhar dinheiro, não consegue ter uma vida normal. Esse é a reação de fuga. Do enfrentamento é o quê? Vem a adversidade, você vai lá, enfrenta, vai lá e faz. Como que a gente faz na hipnoterapia? A gente a gente identifica as situações, a gente identifica os pensamentos, a gente identifica as emoções e a gente identifica qual que é o comportamento que aquilo tudo gera. E aí a gente faz a dessensibilização emocional e faz a ressignificação de pensamento. Logo, o comportamento ele se modifica. Então, isso é a reprogramação.